Bom dia a todos, a paz de Cristo. Que tão somente o nome e a honra do Senhor Jesus. Os meus joelhos se dobram com muita felicidade para o Rei de todo rei, o nome sobre todo nome. Se você acha que eu estou preocupado com alguma promoção pessoal, abandone o seu achismo. Se você acha que eu me preocupo com a sua carteira, guarde a sua carteira. Jesus é o nome sobre todo nome, o Rei dos Reis. Quando você sente o Espírito Santo de Deus, é uma presença, é uma paz de espírito tão grande. Eu sei que o mundo está bagunçado, eu sei que várias igrejas se constituíram, mas Deus ainda tem os seus. Às vezes eu quero fazer um vídeo mais sério, mas eu não consigo parar de me emocionar com esse Deus tão perfeito, que é o que me alcançou e é aquele que está te alcançando nesse exato momento. O nome sobre todo nome, Jesus. Agora recentemente, forte essa unção aqui. Oh Senhor, Tu és Deus, ó Pai. Oh, Alfa e Ômega. Oh Deus, Tu és. Olha só, a paz de Cristo a todos. Desligar aqui o som antes que eu tenha problema com direitos autorais. Eu fui agora recentemente em Belém do Pará. A minha esposa teve uma certa dificuldade com o peixe, a farinha e o açaí, mas eu sou brasileiro, eu amo a comida simples e eu me senti em casa em Belém do Pará. Um calor da pega, é verdade, mas um povo muito hospitaleiro. Você não pode dar mole na carteira, senão você perde a carteira em Belém do Pará, né? Carteira, relógio, o que tiver, é complicado. Mas não só Belém do Pará, várias outras capitais estão com o mesmo problema. Vamos lá. Então, antes de eu falar o que aconteceu em Belém do Pará, deixa eu falar rápido o que aconteceu comigo. Eu estava orando no meu apartamento, há uns 15 anos atrás, orando no meu apartamento, e vi 2 flashes. E outra vez eu estava na igrejinha bem pobrezinha, em Campo Grande, e eu estava orando: oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és bom, obrigado Senhor pela Tua misericórdia, e meus braços começaram a mexer no automático. Por que eu faço questão de contar esse pequeno testemunho? Porque muitos não acreditam no dom de línguas, no batismo do Espírito Santo. Muitos não acreditam. Entendeu? Então, antes de eu contar a história dos 2 fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, antes que alguém fale, não, eles mentiram a respeito, esse negócio de batismo no Espírito Santo não existe, então eu gostaria de me colocar junto com eles. Dizer que várias vezes você é duvidado e, olha só, eu posso me esforçar a enganar uma pessoa, 2, 10 que seja, mas como é que eu engano a mim mesmo, como é que eu engano a Deus? Estive em Belém do Pará, eu acho que dá para ver alguma coisa nas filmagens. Eu não coloquei a filmagem porque o áudio não ficou muito bom.
mas dá pra gente olhar as imagens ali, um calor da pega, tá? É um calor de mormaço, é amazônico, quem conhece sabe, nós estamos ali na linha do Equador, então é muito calor. Bom, Gunnar Wingren e Daniel Bergin, esses dois suecos que vieram da Suécia. Não é? Esses suecos vieram da Suécia, deram uma passada rápida nos Estados Unidos e tal. Eles já tinham sido batizados no Espírito Santo antes. Eram dois jovens, já haviam sido batizados no Espírito Santo. E o irmão Adolf Ulding, eles estavam ali na cidade de South Bend, acho que é isso. É entre o estado de Michigan e Indiana, nos Estados Unidos. Esse irmão revelou para eles que eles iriam para um lugar chamado Pará, que a comida era muito simples, o povo era muito simples. Inclusive, a gente vê no relato do Diário do Wingren, que ele relata que o Espírito Santo falou através do irmão Ulding a respeito, ele falou em português com esse irmão, que também ele era sueco e estava nos Estados Unidos e tal. Olha só, eles estavam sem dinheiro, eles estavam orando, pedindo para Deus. Um irmão ofertou, eu estou resumindo a história, mas é isso. O irmão ofertou um dinheiro e ele veio para os dois, 2 semanas no navio. Eles saíram, se eu não me engano, no dia 5 de novembro de 1910 e chegaram ao porto de Belém 2 semanas depois, no dia 19 de novembro de 1910. Tá? Então, em Belém, eu tive a oportunidade de pregar em uma das igrejas, visitei uma igreja antiga lá em Belém e tive a oportunidade de visitar o museu em Belém, o museu da Igreja Assembleia de Deus e tal. Então, esses dois missionários chegaram ao Brasil. Eu estive na Suécia alguns anos atrás. A Suécia, o inverno é rigoroso, faz menos 20, menos 30. Eles vieram para um local, Amazônia, a temperatura varia ali de 35, 40 graus com facilidade. Eles vieram, desembarcaram ali no porto e foram até a praça, não sabiam falar inglês, não sabiam falar português, somente o inglês e o sueco. Não tinham parentes, não tinham amigos, não tinha conhecido, não tinha ninguém. Olharam para um lado, para o outro. Eu imagino que de terno, não sei. Imagina para onde você vai, com o dinheiro contado. Imagina para onde você vai, está no meio da Amazônia. E eles foram encaminhados a um hotelzinho que tinha ali perto. E dali, acho que conversaram com um ou outro que falava inglês e tal, e levaram eles até a Igreja Batista. E a Igreja Batista os acolheu. Eles foram pro porão. O pastor da Igreja Batista acolheu os dois missionários, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. E eles foram morar no porão da Igreja Batista, ali do lado da Praça da República em Belém. Olha só, mais ou menos um ano depois, e eles enfatizavam o batismo em línguas. Muitos não acreditam. Da mesma maneira que tem gente que assiste e acredita e outros ficam na dúvida. Será que existe ou não existe? E houve uma ruptura da Igreja Batista ali. Alguns pegaram e seguiram os dois missionários. Inclusive, eu separei
eu separei aqui o nome da irmã, o primeiro batismo do Espírito Santo, a Igreja Assembleia de Deus, que na época era, se eu não me engano, missão apostólica, era a irmã Celina Albuquerque e a irmã Maria Nazaré. Isso daí foi no dia 2 de junho de 1911. As duas irmãs foram batizadas. Como eram pessoas idôneas dentro da Igreja Batista, então alguns acreditaram, outros não. E foi fundada a primeira Igreja Assembleia de Deus no Brasil, na época a Missão Apostólica, e depois renomeada para a Igreja Assembleia de Deus. Olha só, é uma situação tão difícil, porque eles chegaram num lugar muito pobre, muito humilde. Imagina a Amazônia 100 anos atrás. A situação era tão difícil que enquanto Daniel Berg ele trabalhava numa fundição que recebia lá um saláriozinho, o outro amigo dele, o missionário Gunnar Wingren, pregava, visitava casas e tal. E eles viviam com um saláriozinho só. Enquanto um trabalhava, o outro pregava. Os dois sustentavam com aquele saláriozinho, porque não havia arrecadação, era muito humilde a igreja. E sabe, você deve me perguntar assim, o que levou eles a virem de tão longe? Eles podiam ter ficado na Suécia, eles poderiam ter ficado nos Estados Unidos, que era altamente desenvolvido e rico já na época, e eles vieram para um lugar... O Brasil era humilde. Imagina 100 anos atrás, naquela região da Amazônia. A dificuldade que era, a borracha, que foi o sustento durante muito tempo da Amazônia, estava em declínio. Que situação difícil. E eles trouxeram essa missão, fundaram essa igreja, e hoje nós assembleianos somos 27 milhões de brasileiros. Olha só, o que salva não é placa de igreja. Se você acha que é placa de igreja, pode tirar o cavalinho da chuva. Mas quando o seu joelho se dobra com sinceridade e você reconhece Jesus como seu Salvador, algo acontece no seu coração, algo acontece na sua vida. Eu acredito que um anjo pega um caderninho e Jesus fala assim, anota o nome desse menino aí, dessa moça aí, anota o nome dele. Pode anotar, é meu, está escrito no livro da vida. É marcante, né? É o poder de Deus sobre nós, seres humanos falhos, cheios de defeitos, e Deus entra com a misericórdia. Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo coloca no meu coração para falar. Você tem uma festa numa fazenda, e você chega nessa festa e você quer entrar. E o porteiro pergunta assim, quem é você? E você fala assim, meu nome não interessa, eu sou filho do dono. E você pode entrar na festa. Olha só, o reconhecimento de Jesus. Você fala, Senhor, tu és meu pai, e ele te reconhece como filho. É uma honra para nós, é uma honra. Olha, que dificuldade eu gravar a respeito. Da última vez eu fui gravar a respeito, um filho de amigos meus bateu com o carro no muro em alta velocidade e morreu. É lamentável, né? Eu lembro que eu tinha falado pro garoto, vamos para a igreja? Deus sabe, né? Deus que julga, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí... Hoje eu estava lendo uma matéria de pessoas desdenhando a respeito do Espírito Santo.
que nós servimos a Deus por interesse. Olha, o joelho é dobrado com sinceridade. Será que, eu não sei se você acompanhou, mas sem querer aqui, caiu algumas lágrimas minhas no começo desse vídeo. Não sei se eu vou gravar novamente ou se vai ficar esse mesmo. Mas será isso coincidência? Será que isso daí é falsidade? Ou será que eu te olho no olho e falo, olha, Deus é misericordioso, é bom, o nome dele é importante, não o meu. A opção é sua, se você quer aceitar a Cristo ou não. Sabe, estamos em vésperas do arrebatamento da igreja. É só você olhar pela janela e ver como é que está o mundo. A Bíblia fala para não andar ansiosos por coisa alguma. Se você está ansioso, é que você não deixou o Pai entrar no teu coração, Cristo entrar no teu coração. Porque você fala assim, cara, não interessa o que aconteça comigo, eu estou com Ele. Esses dois loucos entre aspas, né, como saem de um lugar super civilizado, vem para o meio da Amazônia, mas Deus estava com eles. E Deus está com você que aceitou a Cristo, e comigo que aceitou a Cristo. E você que está pensando, é o Espírito Santo machucando dentro do seu coração. Olha, estamos nessa vida só de passagem. É uma honra falar contigo, e se você me autorizar, eu vou fazer uma oração por você, pela sua família. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela grandiosidade do Teu nome, pela misericórdia ter nos alcançado, ó Pai. Ó Senhor, faça, Senhor, novos Gunnar Wingren, novos Daniel Berg, novas Fridas, Senhor, que possam, Senhor, espalhar Teu Evangelho, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Deus, por cuidar de nós, ó Pai. Ó Senhor, é a Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Ó Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, não solte as nossas mãos nesses últimos capítulos, ó Deus. Ó Pai, cuida de nós, Senhor. Nós o pedimos, em nome de Jesus.